Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Eu tô gravando esse vídeo que foge do escopo do meu canal do YouTube, mas é interessante. Por quê? Porque eu acredito que, como evangélica, a palavra de Deus pode vir a ser interessante na vida das pessoas. E eu gravei um vídeo há um tempo atrás, alguns meses atrás, acho que em junho, falando que eu havia voltado a ser evangélica. E eu queria muito contar essa experiência sobre o meu retorno para a igreja. Falando de uma forma muito abreviada, eu sou evangélica desde 2008, foi quando entrei para a igreja. Em 2011 eu me batizei nas águas e em 2021 eu tive um problema, um estresse, em que eu fiquei sabendo que uma pessoa tinha feito uma macumba para mim. Eu fiquei puta. Opa, não gostei. E aí eu quis retribuir isso. Me afastei da igreja porque eu pensei naquele momento, Deus foi fraco para segurar, então eu vou retribuir com outras forças. Enfim, no final das contas, eu não estava com paz, não estava bem, não estava prosperando, que era uma beleza, tá? Prosperando, não tô falando prosperando, falta de dinheiro, não. Eu não estava bem por dentro, eu estava querendo recuperar a alegria do Espírito Santo, a alegria de viver. Antes que você me pergunte, não, eu não fiz nenhum trabalho de macumba para ninguém, mas eu fiz umas orações aí, um tanto vingativas. E aí, eu voltei a ser evangélica. Algumas semanas depois de ter voltado para a igreja, eu perdi o emprego. Mas essa perda foi um ganho muito grande, não só para mim. Deus me tirou de um lugar onde eu abençoava vidas dentro de um quadrado, vários quadrados, porque eu trabalhava em universidade, várias unidades, para abençoar vidas de uma forma mais ilimitada. Quando eu falo em faculdade, eu falo que eu estava limitada a cuidar dos meus alunos. Eu não podia ter um alcance tão grande como eu estou tendo hoje em dia. E a minha pequena empresa, felizmente, está crescendo. Ou seja, eu saí, Deus me tirou de um lugar onde eu era feliz e ao mesmo tempo não era, onde eu estava acabando com a minha vida porque eu trabalhava em excesso. Esse local, inclusive, é conhecido como uma das faculdades que mais coloca uma carga de trabalho muito pesada em cima do professor. Eu, pelo menos, trabalhava todos os dias de manhã, todos os dias de noite, todos os dias à tarde. Eu tinha reunião, não tinha vida, eu só estava engordando cada vez mais. Eu só estava sem tempo de me dedicar a qualquer outro projeto de vida que não fosse a minha faculdade. E então, eu recebi fazendo essa recapitulação do vídeo. Se você quer saber todo o meu testemunho, ouça o vídeo, assista, né? Voltei a ser evangélica, Simone Alvarez. Eu conto tudo sobre aquilo, inclusive porque eu saí e porque eu voltei. E uma amiga minha lá do Paraná me escreveu no Instagram e falou comigo que queria conversar porque ela gostaria muito de voltar para a igreja, mas ela tinha um certo pé atrás com eventuais julgamentos que ela viria a sofrer, porque ela também estava afastada da igreja, mas ela viu que eu voltei para a igreja, estou bem, estou feliz, e que gostaria de voltar, porque assim como eu, ela também estava sentindo saudade da paz do Espírito Santo. Eu acredito que todas as religiões são muito importantes, qualquer uma que seja, mas para qualquer uma você tem que estar preparado, você tem que ter preparo. Você não tem que ter preparo só para você entrar, por exemplo, no candomblé, por exemplo, tem acho que é Roncor, né, que a pessoa passa por essa etapa, assim como não é do dia para a noite que você se torna evangélico. O meu batismo demorou um pouquinho mais de um ano, demorou um bocado.
Simone, mas você falou 2008 e só em 2011. Sim, porque teve um tempinho que eu não estava indo à igreja mesmo, mas em 2010 eu comecei a ser bem firme, em 2011, em março, eu me batizei. Pois bem, você quer voltar para a igreja? Você acha que você precisa se tornar perfeito, um anjo de candura para voltar para a igreja? Olha, eu voltei e até hoje eu não sou perfeita, não. Tem muita coisa em mim que está completamente errada, mas ainda assim eu não fujo da presença de Deus. Uma das consequências do pecado é você fugir da presença de Deus. Você fica com vergonha. Eu sei porque eu cometo meus pecados. Eu falo palavrão, tá diminuiu sim, mas eu ainda não tenho um vocabulário 0% palavrão. Às vezes as coisas eu não sou tão perfeita, mas ainda assim eu não fujo da presença de Deus. Eu preciso muito, senão realmente eu fico muito desnorteada. Eu passei por um período de transição de vida que foi o período CLT para microempreendedor individual, em que eu renasci, gente, eu renasci. O sonho que eu tive de 10 anos de ser professora universitária, eu concretizei, durou 3 anos e meio, e aí caí no mercado do microempreendedorismo, no qual estou até me dando bem, mas não foi para isso que eu me preparei, não foi isso que eu sonhei. E você imagine só como é o caso de uma pessoa que está se reinventando. Eu não tive tempo para terapia, então eu me baseei em Deus, eu busquei muito Deus. Eu fui à igreja, eu ouvi as revelações, aquilo ali me dava muita força. Algo que eu cortei definitivamente e não é mais um pecado que eu carrego são as orações vingativas que eu andei fazendo. Eu não vou dar, eu ia falar até o nome dela, mas eu não vou falar, tem no YouTube, mas enfim. O fato é que eu quero dizer, não tenha medo do julgamento caso você queira voltar para a igreja evangélica. Ninguém sofre as suas dores por você. É muito fácil te criticar, vai voltar a ser crente? Você andou na religião tal e agora que hipócrita, quer voltar a ser crente? Dane-se, não importa o que a pessoa vai pensar. Se você não se importou com o que os outros iam pensar quando você saiu da igreja, por que você vai ter que se importar, né, contrário senso, com aqueles que te condenam por voltar para a igreja? Você não precisa ser perfeito para isso. Inclusive, Jesus nem quer que você seja perfeito para você procurar por Ele. Em 2009, eu tive uma professora que faleceu já, professora Marina, em Direito Penal, e ela leu um texto em sala de aula que eu gostei tanto, eu pedi a cópia do texto para eu anotar. Em 2009, eu tenho esse texto anotado em um papelzinho e teve um tempo que eu perdi e fiquei preocupada, eu queria esse texto, eu queria escrever, e eu escrevi, publiquei no meu Instagram, publiquei no meu Facebook. Esse texto é excelente para você entender que Deus não te ama porque você é pecador. Deus não deixou de te amar ou de amparar ou de fechar ou passou a fechar os braços e as portas para você porque você pecou ou peca. Eu te garanto, você vai ser crente e tu vai continuar pecando. Você vai tentar o máximo possível não pecar, mas você vai. Então vamos lá, ouça esse texto. Eu conheço a tua miséria, as tuas lutas, os apertos, as fraquezas do seu corpo. Eu estou ciente da sua covardia, dos seus pecados. Apesar de tudo te digo, dá-me o seu coração, ama-me assim como tu és. Se esperares tornar-te um anjo para doar-te ao meu amor, não me amarás nunca. Se fores covarde no cumprimento dos seus deveres e no exercício das suas virtudes, e se frequentemente recaíres naqueles mesmos pecados que não querias cometer mais, não te permito não me amares mais. Ama-me assim como tu és. Em cada instante e em qualquer situação em que te encontrares, em ardor ou na secura, na felicidade, na fidelidade ou na infidelidade, ama-me assim como tu és. Quero o amor do seu pobre coração. Se esperar até tornar-te perfeito, você não me amará nunca. Não poderia eu, porventura, de cada grãozinho de areia, fazer um serafim radiante de pureza, de generosidade e de amor? Não sou eu o onipotente?
é a Carta de Jesus para um Pecador. Eu desconheço o autor, não é da minha autoria, como eu falei, foi uma professora de direito penal que leu isso em sala. Então, se você esperar se tornar perfeito, santo, para voltar para a tua igreja, você não vai voltar nunca. A igreja é para pecador mesmo. A igreja é para você que está desbocado, é para você que está querendo vingança, é para você que está com ódio, a igreja é para você que está triste. A igreja, claro, se você está bem, com amor, feliz, continue na igreja, tá? Porque é muito fácil a pessoa ir para a igreja quando a situação está pegando fogo, depois que está bem já sai. Então, sugiro que não faça isso, para que a sua vida não seja um eterno looping de graça e desgraça. E você não precisa estar limpo. Vai à igreja. É o seu coração que está pedindo. Não sou eu que estou pedindo não, tá? Se você não quer a igreja, esse vídeo é para quem quer voltar a ser evangélico ou para quem quer voltar para a igreja, tá? Esse vídeo não é para mudar o seu pensamento, mudar a sua religião de jeito nenhum, gente. Eu não quero mudar a religião de ninguém. Eu respeito todas elas. Eu acredito em algumas coisas do espiritismo, por isso que eu te digo que eu não sou uma crente perfeita. E ainda assim eu só acredito em Deus. Eu não sou chegada em santos católicos, mas por quê? Nada demais, nada contra o santo, mas a igreja católica, eu fui batizada católica, eu nasci católica, mas eu achava a missa meio chata. Perdão, católicos, eu acho missa um pouquinho chato. Esse vídeo não é para te mudar, esse vídeo é para você que gostaria de voltar para a religião, mas se sente muito sujo para voltar para a igreja, mas está preocupado com o que vão pensar. A realidade é que você vai sentir, o Espírito Santo vai mexer em você. Aos poucos você vai errar menos, não porque você está se tornando bonzinho, mas porque o Espírito Santo está começando a fazer morada no seu coração, e quando você tem o Espírito Santo dentro de ti, você, quando erra, você se sente muito mal, você se sente angustiado. É por isso que é muito comum falar o seguinte, ao invés de você ficar rezando para o seu casamento dar certo, para o seu relacionamento familiar dar certo, você deve rezar para mudar a si. Porque aí você vai ver as coisas de uma outra forma, você vai ter sabedoria. E, inclusive, sabedoria é um dom que Deus dá de imediato, sem você merecer. Você pede sabedoria, você vai ter. Discernimento é algo tão importante que Deus dá de uma forma célere. Se você quer ser feliz com as pessoas, se você quer ser feliz no seu relacionamento, e algo que é interessante é ver se essa pessoa também ama Jesus ou ama a entidade a qual ela é vinculada. Porque as pessoas podem até não respeitar a gente, mas geralmente quem teme a Deus ou teme os seus orixás procuram não fazer coisa errada. E pelo pouco que eu sei, pelo pouquíssimo que eu sei sobre os orixás, eles não querem que os seus guiados, que seus filhos façam besteira. Eles colocam esse filho no caminho, nem que seja na marra. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido luz para ti. Retorne para sua religião sem medo de julgamento. Se o caso é religião evangélica, vai sim. Se você está preocupado, e os irmãos? Será que os irmãos vão pegar no meu pé, vão encher meu saco dizendo que eu tô sumido, que eu desapareci da face da terra, que eu me ferrei porque eu saí da religião? Você se importa com o pensamento? Gente, isso aí é o homem, é a mulher, o ser humano. O que esse ser humano vai pensar? Você não precisa fazer fofoca da tua vida lá para os irmãos, não, tá? Você vai lá ficar quieto, se quiser, conversa com o pastor, com o obreiro, pede oração. Quando eu voltei, eu não fui julgada não, tá? Pelo contrário, foi muito boas-vindas, etc. Boas-vindas, que bom te ver aqui. E não tive nada de julgamento contra mim, não. Eu pedi muita oração. Pedi oração para entender o momento que eu estava vivendo e que eu tivesse os insights necessários para ter sabedoria nessa transição, nessa nova Simone para a qual eu não estava preparada para ser. De repente eu estava dando entrevista, de repente eu estava escrevendo coluna para revista, de repente eu estava sendo conhecida por vários alunos de todo o Brasil.
Eu fazendo tráfego pago dos meus trabalhos de monografia, TCC e ENAD, mas a ENAD já estava nisso há um tempão. Então, não pense no julgamento de ninguém. É você que está procurando a paz. Eu tô falando muito do evangélico porque é a minha religião e a pergunta da minha amiga foi o medo de julgamento por voltar a ser evangélica. Você sabe a paz que você precisa? Eu encontrei. Às vezes eu perco. Quando eu fico longe eu perco um pouquinho dessa paz. E por isso eu digo que eu sou uma pessoa completamente dependente de igreja. E não tema o julgamento nem dos irmãos. Você não precisa ficar falando sobre sua vida se você não quiser. Algo que eu costumo fazer muito é realmente ficar sentada mais para os bancos de trás, mas a palavra de Deus eu estou ouvindo, os recados de Deus eu estou recebendo e é isso que importa. Se você quiser comentar alguma coisa, pode escrever aqui nos meus comentários, fique à vontade, vai ser um prazer responder. Caso você queira me conhecer mais, é só me adicionar no @SimoneAlvarezTCC e se você puder se inscrever no meu canal, eu super agradeço, porque eu quero chegar a 7.000 inscritos. Que esse vídeo seja a luz na sua vida, a paz do Senhor Jesus.